Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente na excelente estreia de Divertidamente 2. Então, vamos lá! Pessoal, quando eu falo que a estreia foi excelente, ela foi excelente de verdade, principalmente considerando esse período pós-pandemia, principalmente considerando a sequência de filmes que a Pixar vinha lançando, né? Não só por causa da pandemia, mas também depois da pandemia, alguns filmes tiveram resultados bem ruins, então a Pixar tá de volta. A Disney, de certa forma, voltou a ter um grande sucesso nas bilheterias e sim, depois da estreia já dá pra gente falar que esse filme vai ser um grande sucesso. Ele pode não chegar ao mesmo patamar de outros grandes filmes, mas eu acredito que um sucesso gigantesco esse filme já pode ser considerado. E como sempre, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings, e tá rolando uma promoção muito legal do NordVPN que termina hoje, então por isso que eu tô falando aqui no vídeo pra vocês. Vocês podem ter até 72% de desconto para assinar o melhor VPN do mercado. É o terceiro VPN que eu utilizo, é de longe o melhor. Se vocês entrarem no link aqui na descrição, vocês ganham também um voucher do iFood que vai de R$ 49 até R$ 99 reais, dependendo do plano que você assinar, né? Então vale muito a pena. O NordVPN é sensacional, né? Tem muitas utilidades diferentes. Se você tem interesse em um VPN, entre no link aqui na descrição. Então vamos entrar de cabeça no filme Divertidamente 2, que abriu com 155 milhões de dólares. Isso mesmo, né? Muitos filmes aí estão tendo dificuldade de ter uma abertura positiva. Esse filme acabou de ter uma abertura muito boa. Ele ainda tem uma série de países para estrear. Ele ainda não estreou no Brasil, ainda não estreou na China, ainda não estreou na Espanha, na França e assim por diante. Então ele estreou em 60% dos territórios e com uma abertura de 155 nos Estados Unidos, ele já chega a 295 ao redor do mundo todo. Como eu disse, ainda tem muitos territórios para estrear, então eu imagino que a estreia desse filme, né, se fosse global, ela teria sido em torno de 400 milhões de dólares, o que sempre é um excelente sinal, né, ainda mais considerando que é um filme infantil que tende a ter pernas muito boas. A gente está praticamente chegando em julho, que é período de férias em muitos países, né, as crianças vão aos cinemas, então eu acho que esse filme vai ter pernas muito longas, assim como o seu antecessor teve. Eu não vou fazer um comparativo entre o Divertidamente 1 e 2 nesse final de semana, eu vou fazer no final de semana que vem, porque aí eu já analiso, né, tanto a estreia quanto o segundo final de semana, porque hoje eu quero focar nas últimas animações da Disney e nas últimas animações da Pixar, além de focar nos recordistas de todos os tempos em animações. Então vamos dar uma olhadinha nesse quadro que eu trouxe aqui para vocês, dos maiores filmes de animação que já foram lançados quando a gente fala de abertura no mercado norte-americano. Então aqui eu coloquei para vocês as 5 maiores aberturas de todos os tempos para uma animação, onde esse filme se encaixa. Ele se encaixa na segunda posição, que é algo incrível, ficou à frente de filmes como Frozen 2, Procurando Dory, né, que foram filmes muito aguardados, só não ficou à frente do filme Os Incríveis 2, porque eu acho que Os Incríveis 2 foi lançado naquele momento perfeito, no auge, né, dos filmes de super-herói, muitas pessoas esperando uma sequência. É um formato que é mais adequado para uma sequência, porque é mais fácil você fazer uma sequência para um filme de super-herói do que para um filme como Divertidamente, né? Então eu acho que foi uma tempestade perfeita, né? O ano foi muito melhor, né? O filme foi lançado em 2018, então foi um ano mais adequado para esses lançamentos. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Os Incríveis 2 abriu com incríveis 182 milhões de dólares e acabou fazendo 1,2 bilhão de dólares. Aí a gente pula, né, obviamente, o filme que a gente acabou de falar, que acabou de chegar, Divertidamente 2. A gente tem o filme do Super Mario, que abriu com 146 milhões e fez 1,3. Então o filme do Super Mario fez mais, né, do que Os Incríveis 2, mesmo tendo uma abertura inferior.
Isso daí pode ser por causa da inflação, pode ser por causa, né, do mercado internacional, ou o filme teve um boca a boca um pouco mais positivo, vários fatores podem influenciar. Aí na quarta posição, Procurando Dory, mais uma vez, né, teve uma abertura muito boa, só que não teve uma performance, né, digna da sua abertura. O filme fez 1,029 bilhão, que é um resultado muito bom, mas o filme poderia ter feito muito mais se ele fosse um filme melhor, né? Eu, por exemplo, lembro de tudo de Procurando Nemo, mas não lembro de praticamente nada de Procurando Dory, né? Então não é um filme tão memorável quanto o primeiro. E fechando o top 5, Frozen 2, né, que abriu com 130 milhões e acabou fazendo 1,4 bilhão. Então, o filme que teve a melhor performance nesse top 5 teve a pior performance na sua abertura. Tem alguns asteriscos, né, na abertura de Frozen 2, mas não vem ao caso no vídeo de hoje. É só interessante a gente ver que a maior animação de todos os tempos não necessariamente teve a maior abertura. Os filmes do Toy Story 3 e 4, que bateram a marca de 1 bilhão, não entram nessa lista. Os dois ficaram ali entre 110 e 120 bilhões. Aí tem os filmes dos Minions, tem alguns filmes do Shrek, mas a lista é dominada por filmes da Disney. E falando em filmes da Disney, eu queria olhar junto com vocês os últimos filmes lançados nos cinemas, né? Alguns filmes tiveram lançamentos bem pequenos, depois eu vou falar para vocês a respeito deles quando eu falar dos filmes da Pixar. Especificamente, eu tô falando aqui Disney e Pixar. Então a gente começa lá em 2019 com Toy Story 4, né, que abriu com 120 milhões e fez 1,073 bilhão. Depois a gente tem Frozen 2, que foi também um filme sensacional, né, com 1,4 bilhão. Depois, em 2022, então a gente tem esse período de 2020 e 2021, onde os lançamentos não aconteceram de forma normal, né? Eles foram lançados ou no Disney Plus através do Premier Access, né, que era o acesso que você pagava para assistir separadamente, ou eles tiveram lançamentos muito pequenos ou lançamentos que foram completamente devastados, né, pela pandemia, como no caso Dois Irmãos da Pixar, que estava tendo uma performance até que razoável, até que os cinemas fecharam, né, enquanto o filme estava sendo transmitido. Então eu já pulei direto pro Lightyear, que fez 226 milhões de dólares, então um fracasso completo. Depois Mundo Estranho, né, que falou, segura minha cerveja, que se você acha que Lightyear é um fracasso, vocês vão ver o que é um fracasso. Então um filme que teve um orçamento de 200 milhões, fez somente 73 milhões. Aí Elementos surpreendeu bastante porque teve uma estreia pequena, né, de 29 milhões, só que acabou chegando próximo de 500 milhões de dólares, que não é um resultado sensacional para um filme que teve um orçamento acima dos 200 milhões, só que com certeza ele surpreendeu. Aqui no Clube da Bilheteria mesmo, muitas pessoas ficaram surpresas com o resultado de Elementos. Depois outro fracasso que foi Wish, que foi uma tentativa, né, muito descarada da Disney de voltar para aquela era de ouro das princesas e etc, magia e tudo mais. O filme não encaixou muito bem com o público e hoje o filme tem somente 244 milhões, valor que já foi batido em somente um fim de semana por Divertidamente 2. Eu falei por muito tempo, né, que o Divertidamente ou Inside Out é um dos melhores filmes da Pixar até hoje, que era muito fácil de fazer uma sequência, não muito fácil, né, mas que você podia acompanhar a garotinha. Você pode continuar, né, pode ter um 3, um 4, você pode acompanhar a vida dela. Então eu acho que é uma ideia muito interessante e é um filme que claramente as pessoas estavam esperando, porque já chegou próximo dos 300 milhões de dólares em só um final de semana. Então uma das melhores estreias de todos os tempos para uma animação. E falando da Pixar, eu queria dar uma olhadinha junto com vocês nos últimos 7 filmes da Pixar, né? Porque muitas pessoas falam que a Pixar acabou, que a Pixar não sei o quê. Então eu queria dar uma olhadinha junto com vocês em todos os filmes, no resultado financeiro desses filmes e também no que eu acho deles, de forma bem rápida. Eu não vou analisar cada um dos filmes, mas a gente tem lá atrás, em 2020, Dois Irmãos, que é um filme razoável, né? Que fez 141 milhões de dólares. Obviamente, como eu disse, o filme foi interrompido pela pandemia. Depois o filme Soul, que eu achei muito bom, né? Eu gosto bastante do filme Soul. Ele fez 121 milhões sem ter uma estreia global, né? Porque foi lançado lá no auge da pandemia. Aí em 2021, Luca, que não teve nenhuma abertura,
né, nos Estados Unidos. Ele foi lançado através do Premier Access, parece que muita gente pagou e o filme fez muito sucesso no Disney Plus. Né, o filme estava ali sempre no topo da lista, ficou muito tempo dominando a lista e é um filme muito bom. Né? Aí o filme Turning Red, ou né, o filme Red aqui no Brasil, que fez 21 milhões também, um valor simbólico, porque o filme também chegou através do Disney Plus. Né? É um filme legalzinho, não diria que é um filme que tenha qualidade Pixar, eu acho que seria um filme mais adequado para Disney e não para Pixar. Aí o filme do Lightyear, eu sinceramente não assisti até hoje o filme do Lightyear, eu assisti alguns pedaços, mas eu nunca assisti do começo ao fim, então nem posso dar minha opinião. Não foi um filme que despertou meu interesse, né? Porque eu gosto do Toy Story justamente porque são brinquedos. Eu não tô nem aí pra quem foi, né, o astronauta de verdade. Eu acho que aí é você misturar muito os mundos, né? Então não foi um filme que me interessou, né? E não interessou muita gente porque o filme fez 226 milhões de dólares. Elementos, né? O filme é legal também. Não diria que é um filme com a mesma qualidade dos clássicos aí da Pixar, mas chegou próximo dos 500 milhões de dólares. E finalmente Divertidamente 2, que eu vou tentar assistir já essa semana. Né? O filme tá com 295 milhões, como eu falei, né? Já é o melhor resultado de todos esses filmes, com exceção de Elementos, que o filme já deve bater na semana que vem. Então a Pixar não tá num momento desastroso, né, digamos assim, como tá todo mundo fazendo parecer. Ela lançou filmes bons nos últimos anos, assim como a Disney, né, teve alguns filmes bons que foram lançados, tem alguns filmes ruins, alguns filmes bem abaixo da qualidade normal da empresa, né, como no caso Red, que eu falei, eu não achei um filme sensacional, né, não assisti. A mesma coisa vale para Mundo Estranho da Disney, eu não gostei nem um pouco de Mundo Estranho, eu achei um filme que é bem derivativo aí de outros filmes que a gente já viu anteriormente, mas com certeza Divertidamente 2 teve uma estreia sensacional. Como eu disse, eu vou comparar o primeiro com o segundo filme no final de semana que vem, porque aí eu já tenho a queda da primeira para a segunda semana. E eu vou atualizar a queda da primeira para a segunda semana de todos esses filmes que eu trouxe aqui para vocês também. Então vamos passar para o segundo colocado, né, para o vídeo não ficar aí com 40 minutos. O segundo colocado foi Bad Boys Até o Fim. O filme teve uma queda muito boa de 42%, né, então a queda não foi ruim, considerando que ele já teve uma abertura muito legal. Né, o filme trouxe o Will Smith e o Martin Lawrence de volta, né, depois de 3 filmes bem-sucedidos. Né, o segundo filme custou um valor muito alto, o que acabou sendo um banho de água fria, né, por mais de 10 anos para a franquia, mas o filme fez 33 milhões no seu segundo final de semana e já chega a 214 milhões com um orçamento de 100 milhões. Então o filme, em 2 finais de semana, dobrou o seu orçamento e já está fazendo mais um pouco, que garante que esse filme vai ser lucrativo, né? Então ele deve chegar a 350 milhões mais ou menos, possivelmente até mais se o boca a boca for positivo, mas agora eu acho que vai ficar mais difícil porque filmes grandes vão chegar para concorrer com os Bad Boys. E comparando, né, com o restante da franquia, a gente vê que esse filme já bateu o primeiro. Óbvio que se a gente atualizar pela inflação, não vai ter batido, porque o primeiro é lá de 1995, então tem quase 30 anos aí, né, que o primeiro filme foi lançado. Aí a gente tem o segundo filme em 2003, que custou 130. Então o filme de 2003 é o mais caro até hoje. Não tem uma explicação razoável para isso, né, a não ser a megalomania ali do Michael Bay. Depois o terceiro filme em 2020 fez 426 milhões com orçamento de 90. Aí o orçamento subiu um pouquinho, o que é completamente aceitável, né, considerando que teve a produção em momento de pandemia e depois disso mesmo é normal, né, que tenha algum ajuste nos valores, nos contratos, etc. Então de 90 para 100 milhões é um aumento completamente aceitável e mostra que foi uma aposta positiva porque o filme já praticamente se pagou. E na terceira posição, surpreendendo mais uma vez, o filme do Planeta dos Macacos, O Reinado, continua com quedas bem pequenas. O filme caiu somente 4% no final de semana passado para esse, trouxe mais 5,2 milhões de dólares, chegando a 374 milhões, com um orçamento de 160 milhões de dólares. Então, não é um filme que dá para falar que é um enorme sucesso, porque vocês sabem muito bem, eu acho que 2,5 vezes o seu orçamento é mais ou menos o que um filme tem que fazer, o que daria cerca de 400 milhões, né, para esse filme ser de forma meio que garantida, não um fracasso, não diria nem um sucesso, né, mas para dizer que o filme se pagou. Então ainda falta um pouquinho,
mas eu acredito que a franquia, né, ela tem vida após esse filme. Eu acho que o resultado acabou surpreendendo bastante gente que esperava que esse filme fosse um fracasso absoluto. E se a gente comparar com o restante da franquia, eu acho que existe a possibilidade dele bater a casa dos 400 milhões, e aí ele se encaixaria muito bem, tanto com o primeiro quanto com o terceiro filme da franquia, que ficaram nessa casa, o primeiro com 481, o terceiro com 490, só o segundo que está bem lá na frente, com 710 milhões. Mas eu acho que seria algo bem respeitável, né, se ele chegasse até 400, 410 milhões de dólares. Na quarta posição ficou o filme Garfield Fora de Casa, que fez mais 5 milhões, caindo 50%. O filme chega a 217 milhões de dólares, que é um resultado bom para um filme que custou 60 milhões. É um resultado muito bom, na verdade, né? Ele já se pagou praticamente 4 vezes, o que torna o filme lucrativo. A Sony soube dosar muito bem, não é um filme que investiu muito em marketing, eu praticamente não vi nada a respeito desse filme. Eu sabia que tinha um filme do Garfield saindo, né, mas não teve muita notícia, né, em volta do lançamento. Então acho que eles conseguiram trabalhar de forma bem enxuta, o que pode ser uma lição para outros grandes estúdios. E fechando o top 5 ficou o filme Os Observadores, com uma queda de 48%, é um filme da filha do M. Night Shyamalan, né? Toda uma discussão foi levantada, mas eu já abordei isso no meu vídeo anterior. O filme chega a 18 milhões de dólares, só que ele custou 30 milhões para a Warner. Não foi o orçamento do filme, mas a Warner pagou 30 milhões pelos direitos do filme, então ela tinha que recuperar. E isso está bem longe de acontecer a essa altura, porque o filme já está praticamente saindo do top 5. Na semana que vem já deve ter saído aí do top 5, o que é algo terrível, né, em termos financeiros para a Warner. E aqui rapidamente o quadro do Garfield, né, que eu esqueci de mostrar para vocês. O Garfield com 217 já é o maior filme do Garfield de todos os tempos. Não que seja uma concorrência muito alta, né, porque são somente 2 filmes anteriores, mas o filme foi um sucesso bem grande que mostra cada vez mais que de repente não vale a pena ficar tentando fazer versões em live action de Super Mario, de Família Addams, de Garfield, etc. Que às vezes é mais vantajoso você manter mais ou menos a mídia que já fez sucesso, né, que são animações. Você tinha o Garfield lá em desenho animado, é muito mais fácil você fazer um filme desenho animado também do que você tentar fazer um live action. A mesma coisa vale para diversas outras propriedades. O Super Mario tá aí para provar, né, vários não, né, mas uma catástrofe absurda que foi o filme do Super Mario. Aí você faz um filme fiel ao jogo, né, com personagens realistas, né, ou pelo menos bem parecidos ali com os personagens do jogo, e as pessoas querem assistir. Não é um mistério tão grande assim, que já funcionou algumas vezes. E o filme que saiu do top 5 foi o filme If, né, que é o filme dos Amigos Imaginários, lá do Jim, do The Office, né, do John Krasinski. Aqui novamente a filmografia do John Krasinski. O filme chega a 173 milhões de dólares, que não é um resultado bom, né, porque o filme teve um orçamento muito acentuado. Outro grande fracasso, né, que já dá pra gente escrever na pedra a essa altura, é o filme Furiosa, que chegou a somente 148 milhões de dólares. O filme está se arrastando para chegar no seu orçamento de 165. Então, desastroso esse resultado. Tem até lugares reportando um valor um pouquinho maior, mas a diferença está sendo muito pequena, longe, né, dos 400, 500 milhões que esse filme precisaria para se tornar lucrativo. Né, uma produção muito conturbada, né, envolvendo a Anya Taylor-Joy, envolvendo, obviamente, o Chris Hemsworth. O George Miller não é um cara fácil de trabalhar. Todos os atores que trabalham com ele falam que são experiências duríssimas, né? Então, será que valeu a pena, né? Será que as pessoas estavam pedindo por esse filme da Furiosa? Não sei, né? O mercado aí falou que não. E o filme Fall Guy continua no top 10. Né, o filme chegou a 170 milhões, ou seja, ele conseguiu bater o seu orçamento, mais longe de se tornar lucrativo. Novamente, os filmes da Emily Blunt, os filmes do Ryan Gosling, né, se vocês quiserem pausar para dar uma olhada, mas eu já mostrei esse quadro aqui em vídeos anteriores. E também no top 10 o filme Os Estranhos 2, que chega a 38 milhões de dólares, longe dos 82 milhões que o seu antecessor fez. E agora vamos falar do top 5 de 2024 nos Estados Unidos, porque tem um novato aí que acabou de chegar, é um novato em todos os sentidos,
porque o filme Divertidamente 2 já entrou voando na 5ª posição e por pouco não entrou já na 4ª posição. Como vocês podem ver, na primeira posição ficou Duna Parte 2 com 282, Godzilla vs Kong com 196, Kung Fu Panda 4 com 193, Planeta dos Macacos ou Império com 157 e Divertidamente Parte 2 com 155. Pode até ser que nos números de amanhã o filme do Divertidamente já tenha batido o filme do Planeta dos Macacos, né? Então um resultado sensacional, em breve vai estar na primeira posição, isso é quase que certeza a essa altura, né? Divertidamente 2 vai ser o filme que vai dominar o ano, pelo menos até a chegada de outros grandes filmes, imagino eu, né? Até a chegada de Deadpool e Wolverine. Os 295 milhões, porém, não foram suficientes para o filme entrar no top 5 do mercado mundial, né? Porque Duna Parte 2 continua na primeira posição com 711, Godzilla vs Kong com 565, Kung Fu Panda 4 com 545, YOLO com 479 e Pegasus 2 com 469. Então o filme deve entrar nessa lista em breve, imagino eu que no final de semana que vem, né? Ainda mais com estreias chegando a outros países. Eu imagino que o potencial é para o filme já estar na 5ª posição no final de semana que vem e depois que ele vá subindo, possivelmente ultrapassando o filme Duna Parte 2. Não vou dizer que é uma certeza absoluta, mas é praticamente, porque se a gente olhar o top 5 das maiores aberturas de todos os tempos, eu vou colocar o quadrinho aqui de novo para vocês, todos os 5 filmes bateram a marca de 1 bilhão. E a maioria com certa sobra, né? 1.2, 1.3, 1.4. Se esse filme tiver uma performance pior do que a performance de Procurando Dory, aí sim o filme pode não bater a marca de 1 bilhão, mas mesmo Procurando Dory teve uma estreia pior e bateu a marca de $1 bilhão mesmo assim. Então eu acho que o potencial existe, né? Eu acho que é bem claro que Divertidamente 2 vai atingir também essa marca, a menos que a China, né, tenha um resultado zero, a menos que muitos países por aí tenham resultados muito pequenos, o que eu não acho que vai acontecer com base nos países onde o filme já estreou. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Não se esqueçam da promoção que está rolando lá na NordVPN. Até hoje, faltam somente algumas horas para essa promoção acabar. Então, aproveitem, que vale muito a pena. Vocês economizam 72% e vocês têm direito a vouchers de até R$ 99 no iFood. Então, digam aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado de Divertidamente 2. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.